Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e desde já eu vou pedir para você que, se você gostar do canal, inscreva-se nele. Se você gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe para que o nosso canal possa crescer e levar o Espiritismo a mais pessoas. Não custa nada e ainda ajuda a divulgar a doutrina espírita. Então hoje nós vamos ver como estudar a doutrina espírita, sabendo antes o que é essa doutrina espírita, baseada na obra de Allan Kardec, e as possibilidades que ela nos oferece em termos de conhecimento. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, para começarmos, é necessário que primeiro nós definamos o que é o Espiritismo. Na visão de Allan Kardec, num livro chamado O que é o Espiritismo, que ele escreveu para principiantes em 1858, nós vamos entender lá a proposta básica de Allan Kardec, que é o Espiritismo como uma ciência, como uma filosofia, com as devidas consequências morais. Diz ele que o Espiritismo é uma ciência e, ao mesmo tempo, uma filosofia. Como ciência prática, ele é voltado para a relação entre os encarnados e os desencarnados, ou seja, entre nós e os espíritos, e como filosofia, ele é representado por todas essas consequências morais que dela decorrem. É o que Allan Kardec nos diz lá nessa definição sobre o que é o Espiritismo, no livro O que é o Espiritismo. Passando à frente, então, nós vamos poder compreender agora qual era o plano geral da obra de Allan Kardec. O que é a obra de Allan Kardec, como ele a dividiu e qual a proposta básica dessa obra. Mas antes, nós vamos ver um estudo feito por um psiquiatra norte-americano, já desencarnado, chamado William Glasser, que ele elaborou uma teoria a respeito da questão da capacidade de aprendizagem através do método que nós usamos. Nós vamos passar uma pirâmide aqui, com 7 níveis, e nós vamos poder debater de forma breve essa pirâmide para entender qual a diferença entre ler e estudar, basicamente, e qual a relação que isso tem com o nosso vídeo a respeito de como estudarmos a doutrina espírita, ok? É claro que essa pirâmide, por ser uma teoria, ela não é uma verdade absoluta, ela sofreu até alguns questionamentos, mas eu acho que ela é muito válida para esse tipo de proposta que nós estamos oferecendo agora. Segundo William Glasser, quando você lê apenas sobre algo, você apreende, você capta apenas 10% daquele conteúdo que você entrou em contato. Quando você escuta, você aprende 20%. Quando você vê alguma coisa, você aprende 30%. Quando você vê e escuta, logicamente você vai aprender mais, vai aprender cerca aí de 50%. Quando você conversa, quando você pergunta, quando você repete o teu estudo, quando você numera ou enumera, quando você reproduz, quando você tem a preocupação de definir as palavras e os conceitos com os quais você está trabalhando, e quando você tem a preocupação de debater sobre eles, você aprende cerca aí de 70%. Já entramos aí basicamente no campo do estudo. E quando você escreve, quando você interpreta, quando você expressa, quando você revisa, identifica, comunica, amplia, demonstra, pratica, diferencia, aí você aprende cerca de 80%, já estamos no campo da pesquisa acadêmica propriamente dita. E aí, quando você explica, quando você resume, quando você estrutura, quando você define, quando você generaliza aqui no sentido não de reduzir a coisa a um só princípio, a uma só vertente, a uma só possibilidade, não. Generalizar aqui é no sentido de partir do geral para o particular.
E quando você elabora, quando você ilustra, e aí nós já estamos no campo do ensinamento. Os primeiros 6 campos, eles tratam do campo da pesquisa, do estudo propriamente dito, do contato que você tem passivo nos 3 primeiros ali, ler, escutar e ver, e depois ativo, né, em relação à tua própria pesquisa, em relação à tua própria aquisição de conhecimento. Mas você só consegue realmente aprender o maior número de informações possíveis se você, além de pesquisar, você oferece isso para as outras pessoas, ou seja, você ensina aquilo que aprendeu. E aí nós já estamos no campo do conhecimento ativo, né, que também seria aquele de 70%, de 80%, mas principalmente esse campo do 95% que nós já começamos a oferecer para os outros aquilo que nós já aprendemos através das nossas próprias pesquisas. E assim é o campo de estudo e de pesquisa da doutrina espírita. Não basta apenas você ler as obras de Kardec, você tem que cruzar informações, você tem que compará-las, você tem que debater essas informações com alguém, você tem que ensinar isso para alguém para que você possa entender cada vez melhor a obra de Allan Kardec. Ele começou como entrevistador, e é bem verdade que ele já pegou cadernos mediúnicos prontos, que outros médiuns ofereceram a ele, mas grande parte do resultado da doutrina espírita, desse produto que nós chamamos de doutrina espírita, é esforço íntimo, é esforço particular do próprio Kardec em entrevistar os espíritos, em perguntar, em desenvolver resumos a respeito dessas informações que vinham do mundo espiritual. Isso tudo resultou no que nós chamamos de codificação espírita. E a partir daí que nós vamos vendo Kardec não apenas como um entrevistador, mas também como codificador da doutrina espírita, como aquele homem que participou decisivamente, apesar das ideias serem dos espíritos, apesar de todo o conteúdo doutrinário partir do mundo espiritual, ele foi o grande organizador disso tudo e legou o que nós chamamos o método kardeciano de pesquisa. Então Allan Kardec, ao longo de sua obra, que começou com o Livro dos Espíritos, que aliás tem um gráfico muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora, porque através do Livro dos Espíritos, porque Kardec demonstrou que desde o início já tinha um plano para que aquela obra decorresse, né, se desdobrasse em outras obras. Então, a partir desse momento, agora a gente já começa a entrar no campo da pesquisa espírita com esse quadro que eu vou mostrar para vocês a respeito do desenvolvimento da obra de Allan Kardec. Então, nós temos aí o núcleo central da obra de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, e as conexões doutrinárias que existem entre todas as obras, né? Ou seja, ali, do livro 2 do Livro dos Espíritos, né, a partir do capítulo 6 até o final dele, Kardec ampliou esse conhecimento e escreveu e lançou o Livro dos Médiuns. A partir do livro 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, Allan Kardec pôde ampliar essas ideias e escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do livro 4 de O Livro dos Espíritos, ele escreveu então o livro O Céu e o Inferno. E a Gênese, nós temos aí um mix, né, de várias partes de O Livro dos Espíritos, por exemplo, do capítulo 2, 3 e 4 do livro 1, do capítulo 9, 10 e 11 do livro 2, e parte do livro 3 de O Livro dos Espíritos, então, deram origem a esse livro que se chama A Gênese. Então, a partir daí, a gente vê que o conhecimento espírita é algo extremamente complexo, não é difícil de entender, mas é extremamente complexo e muito bem elaborado dentro desse método proposto por Allan Kardec. E é importante a gente salientar que entre uma obra e outra dessas principais que Allan Kardec publicou, ele escreveu obras para principiantes, já citamos o que é o Espiritismo, e dentre outras,
e também 12 anos ininterruptos da Revista Espírita, na qual muitas vezes ele publicava determinados assuntos para debater com o leitor e depois ele os anexava ao longo de toda a obra. E também Allan Kardec propôs sempre em artigos da Revista Espírita o debate, né, que está previsto lá naquela pirâmide que nós vimos ainda há pouco, da pirâmide de William Glasser, né, e tantas outras formas de nós interagirmos conhecimento. E assim é a doutrina espírita. Precisamos urgentemente resgatar essa face de conhecimento ativo, de conhecimento participativo e de conhecimento solidário a respeito da doutrina espírita. Esse conhecimento autoritário que permite lugar para as diversas formas de conceber esses princípios básicos da doutrina espírita. E nós podemos ver também com esse quadro, entre as conexões doutrinárias a partir do Livro dos Espíritos, que todos os princípios da doutrina espírita se encadeiam. E é o que Allan Kardec demonstra de uma forma brilhante no livro que é o Espiritismo, e nós passamos a ler agora. Diz ele, tudo se encadeia no Espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam um dos outros, servindo-se mutuamente de apoio, e então o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Então Allan Kardec demonstra que através da conexão entre todos esses princípios é impossível imaginar a doutrina espírita sem um desses princípios, seja ele qual for, Deus, espírito, matéria, perispírito, reencarnação, mediunidade, vida em todos os planetas e assim sucessivamente. Então a doutrina espírita é um bloco doutrinário. Você não encontra respostas às que você quer num trecho do livro apenas. Você não pode isolar um trecho e ver uma definição e ir ao encontro do teu pensamento. Você tem que ter uma visão global da obra de Allan Kardec. Esse é o grande desafio. Desafio que Allan Kardec demonstrou ao longo de toda a sua obra. Para resumirmos então, Allan Kardec, ao longo de todo o seu trabalho, de todo o seu trabalho de pesquisa, de todo o seu método, de todo o recolhimento dessas informações no mundo espiritual e de toda essa divulgação que ele fez, ele nos ensinou, por exemplo, que nós devemos primar pelo trabalho de diálogo intercultural. Está lá no Livro dos Espíritos que se nós estudarmos todas as filosofias e religiões, nós vamos encontrar verdades muito grandes ainda que, envoltas pelo véu da crendice, da superstição, de formas culturais diferentes, mas nós vamos encontrar essas verdades em todas as épocas e em todas as culturas da humanidade. Então Kardec incentiva o diálogo intercultural. Ele também incentiva o diálogo com a ciência no livro A Gênese. Desde o primeiro capítulo da Gênese, chamado Caráter da Revelação Espírita, Allan Kardec enfatiza essa necessidade do Espiritismo andar lado a lado aos princípios científicos, sem estar subordinados a ele, porque, como já estamos falando em várias oportunidades nesse canal, a doutrina espírita é independente da ciência acadêmica, porque ela tem um objeto de pesquisa diferente dessa ciência acadêmica. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, Allan Kardec demonstra o controle universal do ensino dos espíritos, que eu vou fazer um vídeo à parte a respeito dele, por ter tamanha profundidade, e ele demonstra que essas comunicações que vêm do mundo espiritual e mesmo coisas que são escritas por encarnados, elas precisam da concordância, elas precisam ser repetidas em vários lugares diferentes, através de vários médiuns diferentes, né? E precisam também de concepções diferentes que levem à mesma essência. Essa é a base do controle universal do ensino dos espíritos. E por fim, Allan Kardec, durante
o desencadear dos artigos dele na Revista Espírita, ele sempre nos orienta ao debate franco, respeitoso, elegante, o debate que discorda, o debate que concorda, o debate que constrói, o debate que critica de forma construtiva. Essa é a obra de Kardec. Então, como devemos estudar a doutrina espírita? Nós respondemos de forma aberta, com mente aberta, sempre em vistas de aprender mais. Nunca achando que nós já fechamos uma questão para sempre e que não há nada mais a respeito sobre ela para aprendermos. Aliás, esse princípio da transformação moral, ele é válido também para a transformação pela qual o conhecimento passa, né? O conhecimento, ainda mais nessa era tecnológica que nós vemos aí praticamente ela caminhar correndo em relação às outras décadas que nós vimos, né? O desenvolvimento tecnológico. Então nós precisamos estar atentos para essas inovações, para essas novas formas de conceber, essas novas formas de pesquisar, de estudar e, sobretudo, de ver as coisas não somente por um prisma, né, por um lado, mas por um prisma de várias faces. Aprender a ver as coisas de forma diversificada e através de vários pontos de vista diferentes. Essa é a proposta básica da doutrina espírita. Que ela aconteça num pensamento de forma sistêmica, ou seja, de forma integrada, de forma multidisciplinar e cultural. Todos nós podemos fazer isso, não precisa ter diploma universitário, basta que nós tenhamos boa vontade em abrirmos a nossa mente para essa nova forma de conceber o conhecimento que Allan Kardec, de certa forma, inaugurou com essa interação entre mundo material e mundo espiritual no século, a partir de meados do século XIX. E aí a gente vai poder viver a essência da doutrina espírita, que é o amor, fraternidade, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até o final do vídeo, foi um prazer. E lembrando, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe para que ele possa chegar a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta do nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. O meu muito obrigado por você ter chegado conosco até o final do vídeo. Meu nome é Marcelo Furtado e muita paz a todos.